Vamos discutir o relevo do fundo submarino. Estima-se que aproximadamente 70% da superfície terrestre seja recoberta por oceanos, e uma análise dessa região tem possibilitado a compartimentação em grandes unidades de relevo, moldado tanto pelos processos tectônicos globais, quanto pelos eventos relacionados à dinâmica sedimentar atuante nos últimos milhares de anos. Dessa forma, vamos iniciar nossa análise a partir da plataforma continental, que compreende as extensões submersas dos continentes, relativamente plana, com a razão de declividade de 1 para 1000, de natureza essencialmente sedimentar, que margeiam os continentes, como mostrado na imagem a grande plataforma continental do leste da América do Sul. Em geral, são contínuas e largas em oceanos do tipo Atlântico, como margens passivas, com aproximadamente 160 km de extensão, a margem continental do sudeste brasileiro. Já plataformas continentais do tipo Pacífico, ocorrentes em margens tectonicamente ativas, como nos Andes, apresentam larguras reduzidas, como pode ser visto na imagem, e são margeadas por fossas submarinas. Como exemplo, temos as plataformas continentais da região do Peru e do Chile. As imagens mostram que eventos de oscilação relativa do nível do mar têm exposto totalmente ou em partes essas plataformas, modificando o perfil de equilíbrio e fazendo com que os rios erodam parte da plataforma, criando uma grande superfície erosiva conhecida como incisão fluvial e formando os grandes cânions submarinos que cortam a plataforma e derivam sedimentos para o fundo oceânico. Em geral, as oscilações do nível do mar proporcionam modificações no ambiente submarino. Dessa forma, quando a linha de costa encontra-se estacionária, os sedimentos se empilham verticalmente num processo conhecido como agradação. Já quando a linha de costa avança em direção ao oceano, ocorre uma regressão, uma modificação do perfil de equilíbrio e do nível de base, fazendo com que os rios avancem e erodam a plataforma continental, criando uma incisão e a formação de cânions submarinos. Nesse contexto, os sedimentos continentais migram em direção à bacia, num processo conhecido como progradação, formando ambientes deposicionais como deltas, que por transformação de fluxo no fundo oceânico, produzem os leques submarinos e os turbiditos. Já na situação em que o nível do mar avança em direção ao continente, é um processo conhecido como transgressão, e os sedimentos do fundo oceânico migram em direção ao continente, sobrepondo-os, num processo conhecido como retrogradação, onde as cárias das drenagens são parcialmente submersas por incursões marinhas, formando ambientes deposicionais do tipo estuários. Nas plataformas continentais também podem ocorrer interrupções topográficas no relevo plano, dada pela presença de feições de construção biológicas, como recifes de corais, atóis, além de atividades vulcânicas e outros processos tectônicos. A figura mostra uma ilha vulcânica orlada por um recife costeiro. Posteriormente, com a subsidência do vulcão, o limite entre a ilha vulcânica e o recife costeiro é produzido uma laguna e, posteriormente, com o desaparecimento total do vulcão, cria-se um atol. As ilhas vulcânicas e os atóis são bons exemplos de interrupções topográficas nas plataformas continentais. De um modo geral, um ambiente de margem continental passiva ela é formada a partir de processos tectônicos, que se inicia com o rifteamento continental devido à subida mantélica e, posteriormente, a litosfera é afinada e fragmentada segundo o padrão de junção tríplice, cuja bacia evolui através de subsidência mecânica desenvolvida por falhas normais. Já a etapa seguinte, conhecida como Golfo Proto-Oceânico, ocorre separação da crosta continental e a instalação da primeira faixa de crosta oceânica, representada pelas dorsais, produzindo uma bacia restrita com pouca circulação oceânica e altas taxas de evaporação com a precipitação de evaporitos. Já na etapa subsequente, com a instalação de um oceano aberto, ocorre a expansão desse assoalho, a instalação definitiva de uma circulação oceânica ativa. Nesse momento, a bacia oceânica ela está sujeita a oscilações relativas do nível do mar, com transgressões e regressões da linha de costa e o desenvolvimento de amplas plataformas continentais. Posteriormente, tem-se o início da subducção, com a reciclagem da crosta oceânica para o manto e a fusão do manto acima da placa subduccionada, produzindo magmas que ascendem, formando os primeiros arcos magmáticos.
Com o progressivo avanço da subducção da crosta oceânica, tem-se o colhimento progressivo dessa bacia e a instalação novamente de uma condição de restrição de circulação oceânica com a precipitação de evaporídeos. Diferentemente do processo de abertura, no processo de fechamento, esses evaporídeos têm um baixo potencial de preservação. Em seguida, tem-se uma colisão continental, com espessamento da crosta, intenso metamorfismo e deformação das rochas e a formação de grandes cadeias de montanhas, como representado na imagem. No relevo do fundo oceânico são observadas modificações acentuadas na declividade do relevo, que marca o limite externo da plataforma continental, conhecido como a quebra da plataforma, e marca a passagem da plataforma continental para o talude. Entendam como talude uma unidade de relevo sedimentar com a inclinação acentuada, geralmente da ordem de 1:40, rumo aos fundos oceânicos, até profundidade da ordem de 3.000 metros, que limita a talude da elevação ou sopé continental. Nos taludes, o relevo não é homogêneo, geralmente ocorrendo quebras de declividade e são frequentemente cortados pelos cânions submarinos formados no momento de regressão da linha de costa. Já a elevação ou sopé continental, ela se estende em profundidades de 3.000 e 5.000 metros, com declividades intermediárias entre as observadas nas plataformas e taludes continentais. São construídas por depósitos de origem continental, advindos através dos cânions submarinos associados a fluxos gravitacionais, geralmente compostos de depósitos turbidíticos, como mostrado na imagem. Portanto, entendam como margens continentais a extensão submersa dos continentes, ou seja, as plataformas continentais, associadas aos taludes bem marcados em cinza, a elevação e o sopé continental. Esses três compartimentos fazem o que chamamos de margens continentais. E o que ocorre após as margens continentais? Após as margens continentais, são desenvolvidas as planícies abissal, que são áreas extensas e profundas de relevo plano, que se estende da base dos sopés continentais até os relevos íngremes e abruptos das cordilheiras oceânicas ou dorsais mesoceânicas, com profundidades superiores a 5.000 metros. Constituem-se as maiores extensões territoriais dos fundos oceânicos atuais e são interrompidas por uma série de feições geomorfológicas, como montes submarinos, platôs, guiôs, podendo apresentar mais de 1.000 metros de altura. Esse relevo plano das planícies abissais geralmente são cortados por fossas submarinas, como representado na imagem, a Fossa das Marianas, presentes em zonas de subducção, é a extensão submarina mais profunda do globo terrestre, com 11.035 metros abaixo do nível do mar. São depressões alongadas e estreitas e laterais com alta declividade. E as cordilheiras oceânicas, representadas pelas dorsais mesoceânicas, que são construídas por processos vulcânicos e tectônicos formadores de crosta e relacionados ao movimento de placas e sobrepostos por processos deposicionais do fundo oceânico. A imagem mostra a morfologia do fundo oceânico, que pode ser subdividida na plataforma continental, apresentando uma largura média de 75 km, podendo apresentar um máximo de 800 km na região da Sibéria. São formadas pela oscilação do nível relativo do mar no quaternário e apresentam uma profundidade média de 150 metros, com um máximo de 350 metros na Antártida. Uma declividade média de 1,7 metros por quilômetro, correspondendo a 0,1 grau. E são compostos basicamente por sedimentos continentais, conhecidos como sedimentos neríticos. Já o talude continental apresenta uma largura média de 20 km, variando de 10 ao máximo de 100 km, uma declividade de 70 metros por quilômetro, em torno de 4 graus de declividade, e com a presença de cânions submarinos associados a fluxos gravitacionais, que corresponde ao acesso dos sedimentos ao fundo submarino. Já a elevação continental apresenta uma largura média de 100 a 1.000 km e uma declividade de 1 a 10 metros por quilômetro, ou seja, entre 0,05 a 0,6 graus. E a planície abissal são regiões muito planas, com declividade de 1 metro por quilômetro e compostas por sedimentos finos, pelágicos. Por fim, todo esse relevo plano são cortados por cordilheiras oceânicas, que são sítios de processos vulcânicos e hidrotermais tectônicos formadores de crosta oceânica.